Olá a todos, meu nome é Aline Canissais. Eu gostaria de agradecer a toda a organização deste evento tão incrível que é o primeiro Congresso Goiano Online de Estética e Cosmética, no qual estamos aproveitando para trabalhar um pouco mais essas questões, relacionadas ao conhecimento durante um período realmente que é bastante tenso e onde muito provavelmente seja uma grande oportunidade de nos readequarmos a um novo mercado que surgirá com certeza logo após a pandemia. Então eu quero agradecer por esse convite e eu vim falar com vocês hoje sobre um recurso muito interessante que cabe muito bem nesse momento que estamos vivendo, que é uma novidade e nós sabemos que talvez seja esse um excelente momento para trazer coisas novas, para chamar a atenção do nosso público, dos nossos clientes, dos nossos pacientes, para terapias que tenham um bom custo-benefício, que tragam muitos resultados e, claro, que para o profissional também seja uma ferramenta de fácil acesso, de um custo reduzido, mas que traga muitos e muitos resultados e muitas pessoas para as nossas clínicas, para os nossos atendimentos. Então, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre ultrassom facial plano, de 5 MHz, justamente para os atendimentos faciais. Então, nós já conhecemos o uso do ultrassom em diversas outras aplicabilidades e indicações e hoje nós falaremos sobre o uso do ultrassom plano no atendimento facial. Antes eu preciso me apresentar. Meu nome é Aline Canissais, como eu falei no começo. Eu sou fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional. Eu tenho um aprimoramento em fisioterapia dermatofuncional corporal, porque eu costumo dizer que essa é uma área bastante com resultados assim que dependem muito dos nossos pacientes, No atendimento facial, que é o nosso grande foco de atendimento e de trabalho hoje em relação ao ultrassom de 5 MHz, as coisas parecem que acabam sendo um pouco mais simples, justamente porque envolve sim a colaboração do nosso paciente, mas de uma maneira até mais fácil deles aceitarem. Quando a gente fala em atendimento corporal, esse processo muitas vezes é um pouquinho mais complicado, principalmente quando envolve metabolismo de gorduras. Então, é algo que é tratado na estética como um grande desafio, Então, esse aprimoramento em fisioterapia dermatofuncional corporal acaba proporcionando esse melhor entendimento. Mas eu amo facial, então acho que vale muito a pena a gente explorar bem dessa área, até porque costumam vir com respostas muito rápidas. A tecnologia que nós falaremos hoje, ela acaba trazendo, de um modo geral e na maioria dos pacientes, resultados instantâneos, resultados rápidos no momento da sessão. Isso é muito interessante, porque adere mais o paciente à terapia e, consequentemente, ele vai tendo mais resultados ao longo do tempo, porque a ideia é justamente essa, que os recursos eles venham nessas ferramentas como a eletrotermofototerapia, venham a agregar, a trazer um resultado sim, imediato, mas que dá contrapartida resultados verdadeiramente duradouros. Essa é a nossa grande ideia, a nossa grande expectativa. Bom, eu ministro aulas, eu sou professora de cursos de pós-graduação em diversas instituições, por exemplo, Unip em João Pessoa, ESB em Natal, Biocursos e ESP em Manaus, ESB em Vitória, Uniceu em São Luís, Eu também sou professora da graduação EAD da Cruzeiro do Sul. Eu ministro palestras em congressos, workshops, simpósios a nível nacional e também fazemos um trabalho na América Latina, em países como Bolívia, Chile, Colômbia, Peru. E esse ano eu completo 11 anos, Então aqui na apresentação tem até 10 anos, mas agora em junho eu já completo 11 anos de consultoria a indústrias de equipamentos eletromédicos. Hoje, na HTM, eu coordeno um departamento chamado Treinamento e Aperfeiçoamento Técnico-Científico, que é justamente o departamento que faz o link entre tudo aquilo que é desenvolvido, melhorado, pesquisado na indústria para o cliente final, que é o profissional.
E em contrapartida, tudo aquilo que é necessário, que a gente percebe no nosso dia a dia de atendimento, eu trago também por meio desse departamento para a indústria. Então, realmente um link entre indústria e profissional da área para sempre trazer o melhor para os profissionais e aquilo que é mais adequado para os nossos atendimentos. Essa é a grande ideia aí do departamento. Bom, falando aí sobre ultrassom facial, né, o nosso grande foco hoje vai ser relacionado ao envelhecimento cutâneo. Então, quando nós falamos em envelhecimento, deixa eu puxar um pouquinho aqui para que vocês possam enxergar. Quando nós falamos em envelhecimento, estamos falando que isso acontece não só de fora, né, na parte de fora, no externo, mas também no interno. Então, o envelhecimento, ele é intrínseco e ele é extrínseco. Então, nós estamos falando de um processo que desde o momento que a gente nasce, existe aí já o início de um processo de envelhecimento. E claro que ele se mostra também na pele, além dos nossos órgãos e sistemas, esse reflexo do envelhecimento se mostra também na pele. Então, nós costumamos dizer que num momento onde nós estamos em momentos bem marcados, por exemplo, na puberdade, nós recebemos um banho de hormônios, né? Então, na puberdade, nós temos muita produção, então as nossas células estão trabalhando muito e super produzindo os seus subprodutos. Em contrapartida, nós temos pouquíssima degradação. Conforme o tempo vai passando, vai chegar um momento que vai existir um equilíbrio entre esses sistemas, em produção e degradação, lá por volta dos 25 anos de idade. Depois disso, a gente começa a ter um declínio na função celular, então as células começam a diminuir a sua atividade, porque de maneira endógena elas acabam sendo menos estimuladas e com isso diminuindo a sua produção. Então a gente acaba tendo uma diminuição da produção e um aumento na degradação, e costuma ser nesse momento que, claro, a gente fala ali por volta dos 25 anos de idade, mas de paciente para paciente, de pessoa para pessoa, isso é bastante variável. Inclusive, fototipo é um dos fatores que interfere bastante nesse processo, né? O hábito de vida, a qualidade de vida, tudo isso vai interferir, né? Seus hábitos. Mas existe um momento que marca, e é a partir daí que começa a vir o incômodo, né, nos nossos pacientes. Eles reportam a nós profissionais da área da estética justamente queixas relacionadas a esse processo de envelhecimento que se mostra na pele também. Então existe uma alteração a nível de anexos cutâneos, de derme, de epiderme e, claro, de todos os sistemas. Quando nós falamos no atendimento facial, esse é um fator muito importante, porque não é só a pele que passa e sofre por esse processo de envelhecimento, mas também tudo aquilo que tem a nível mais profundo, como por exemplo, tecido adiposo subcutâneo, a gente acaba tendo uma hipotrofia dessa rede que também sustenta, né, e dá volume à nossa face, o SMAS, que é uma rede fibromuscular que recobre os músculos da mímica facial e, consequentemente, também formado por colágeno, elastina e os mesmos componentes da derme, acaba sofrendo um processo de relaxamento, justamente por uma diminuição na produção dessas fibras que sustentam e dão elasticidade a esse tecido, e também a substância fundamental amorfa, que faz o preenchimento, né, de toda essa estrutura da nossa pele. E assim como a musculatura ao longo do tempo, a gente trabalha na mímica facial, e existem aí as rugas que antes eram dinâmicas e passam a ser estáticas, justamente por essa fadiga tecidual. Então é um processo que justamente é decorrente de envelhecimento e envelhecimento de todos os nossos sistemas. Quando a gente fala então que a população ela começa a observar e a enxergar, né, esse processo de envelhecimento, existe um reflexo disso, né, na população. Então, hoje, cada vez mais os pacientes têm buscado tratamento, e principalmente no momento atual que estamos vivendo, eles buscam tratamento, e os tratamentos invasivos fazem muito sucesso, assim como os minimamente invasivos, mas eles acabam sendo mais caros, né, demandam um certo investimento maior. Hoje nós estamos falando de um novo momento na estética, né, onde a gente precisa aí trazer de volta as tecnologias, os recursos, e não só tecnologia, né, recursos físicos, que é, por exemplo, do que nós estamos falando aqui, mas nós falamos em uma tríade,
falamos em recursos físicos, né, onde nós englobamos a eletrotermofototerapia, que é o uso das energias para interagir com esse tecido e a partir daí nós obtermos uma resposta fisiológica, biológica, né? E consequentemente terapêutica, os dermocosméticos e também as terapias manuais. Tudo isso, quando associado, é o que realmente nos garante um bom efeito terapêutico, uma vez que o nosso tecido ele se acomoda com os estímulos, né, com as energias. Por isso que existe uma ferramenta, um leque tão grande de tecnologias, de dermocosméticos, de terapias manuais, técnicas manuais, para justamente num processo de tratamento, né, num programa de tratamento, a gente consiga ir ao longo das sessões ir trocando e modificando esses estímulos para que o nosso tecido sempre responda e não se acomode com esses estímulos que nós damos, né? E hoje as pessoas têm buscado cada vez mais métodos então menos invasivos, com bom custo-benefício. Isso a gente realmente, quando se volta aqui para o foco dos recursos físicos, mais uma vez reforçando a importância dos outros dois, que não vai ser o nosso foco hoje, mas eles são tão importantes quanto, né, fazem parte realmente dessa tríade. Então, os recursos da eletrotermofototerapia, eles nos garantem um avanço, uma resposta terapêutica muito mais rápida do que se usados somente os outros dois recursos. Então, uma velocidade terapêutica muito grande e, com isso, o custo-benefício realmente aumenta bastante. Então, tecnologias que estão já conhecidas como vacoterapia, a fototerapia, que hoje nós chamamos de fotobiomodulação, né? As correntes elétricas terapêuticas, assim como tecnologias um pouco mais caras, mas ainda não invasivas, como o uso da criolipólise. Quando a gente pensa numa harmonização dessa face, e aí pode ser usada inclusive em conjunto com técnicas de harmonização facial, né, que são mais invasivas, como o uso da toxina botulínica, os preenchedores, os fios, tudo isso garante realmente um resultado terapêutico muito importante e muito interessante. Então, quando a gente fala em envelhecimento cutâneo, a busca grande tem sido justamente por esse tipo de recurso. E quando a gente fala, então, no ultrassom de 5 MHz, muitas pessoas vêm com as dúvidas. Poxa, eu conheço o ultrassom de 1 mega lá da fisioterapia, comumente e amplamente difundido e divulgado do uso dessa frequência, por exemplo, lá na fisioterapia. Claro que a gente sabe que também pode ser usado na estética, dependendo da profundidade da ação desse estímulo que nós queremos. O ultrassom de 3 mega, tão conhecido na estética corporal, mas e o ultrassom de 5 MHz? A gente vai entender justamente o fundamento dessa energia com essa frequência nos tratamentos faciais. Então, eu conversei com vocês lá no início, né, sobre o ultrassom terapêutico. O ultrassom terapêutico é uma das tecnologias mais difundidas, mais conhecidas e mais utilizadas na estética corporal. Muito, nós costumamos dizer, e a gente observa muito isso, até porque eu participo de todo o processo de desenvolvimento de produtos dentro da indústria, que o ultrassom ele costuma ser um dos primeiros recursos, um dos primeiros equipamentos que quem se forma em estética ou quem faz os seus estudos aí voltados para a estética acabam adquirindo quando a gente pensa em atendimento inicialmente corporal. E por quê? Porque se trata de um método não invasivo com excelentes resultados. Então, existem várias indicações, né, que a gente pode incluir aí o ultrassom terapêutico que traz realmente excelentes resultados e que tem realmente um custo de aquisição baixo, né? Então, praticamente todas as pessoas que trabalham no corporal, muito dificilmente que não tenham ou não trabalhem com esse tipo de recurso. Mas aí quando a gente fala no ultrassom, né, então a gente precisa recordar aí alguns aspectos que são importantes, né, para a gente até fundamentar o uso dessa energia nos atendimentos estéticos faciais. Nós estamos falando aqui de uma energia mecânica, que ela é classificada de acordo com a sua frequência, né? Assim como, por exemplo, nós classificamos as correntes elétricas terapêuticas pela sua frequência, a radiofrequência pela sua frequência e forma de emissão.
e tantos outros recursos que nós classificamos assim. O ultrassom é um dos mais conhecidos. Então, quando eu falei lá no início, ultrassom de 1 mega, de 3 mega, isso com certeza para você, profissional da estética, que já tem a prática clínica ou que está em andamento num processo de conhecimento, né, como aluno, por exemplo, da universidade, dos cursos técnicos, enfim, de pós-graduações, quando a gente fala 1 mega, 3 mega, nós estamos falando justamente aí da frequência. Então, ultrassom, né, ele é classificado como frequências entre 20 kHz a 200 MHz. Então, quando eu falo 1 Hz, significa que eu tenho um pulso por uma determinada unidade de tempo, que no caso é o segundo. 1 Hz, um pulso por segundo. 10 Hz, 10 pulsos por segundo. 1000 Hz, 1000 pulsos por segundo, ou eu posso chamar também de 1 kHz. E quando eu tenho 1 milhão de Hertz, ou seja, 1 milhão de pulsos por segundo, eu posso chamar de 1 milhão de Hertz ou 1 megahertz, né? Então, para facilitar, inclusive, a forma de expressar essa quantidade. Então, nós falamos aí que varia de 20 mil pulsos por segundo até 200 milhões de pulsos por segundo. Ultrassom, né? Quando a gente fala em ultrassom terapêutico, que nós usamos aí como fonte de energia para junto com o tecido, no momento dessa interação, existia aí uma resposta biológica, né? Nós estamos falando em ultrassom terapêutico, ele variava aí de 20 kHz, ou seja, 20 mil pulsos por segundo, até 3 mega. Então, era até onde nós trabalhávamos. Hoje, existe também o ultrassom de 5 MHz, que é justamente o que nós vamos explorar mais profundamente aqui. Por quê? O ultrassom de 5 MHz, ele é mais superficial e é o ultrassom que justamente se adequa ao atendimento facial. Então, aqui, mais uma informação onde nós sabemos que além do ultrassom ser classificado de acordo com a sua frequência, essa frequência está diretamente relacionada à profundidade de chegada, de ação desse estímulo mecânico. Então, a propagação dessa energia mecânica, quando entregue para o tecido, sofre interferência do meio com o qual ela é conduzido, né, no qual tecido ela é entregue, e ela sempre vai precisar de um meio condutor. O ultrassom, ele não passa pelo ar, né? Então, a gente fala que quando você liga o transdutor, tem um transdutor aqui, ó, transdutor de um ultrassom corporal. Quando você liga ele no ar, essa energia, ela bate e volta, ela volta para o transdutor. Então, a gente vai ter um superaquecimento desse aplicador, né? Hoje existem sistemas de segurança que justamente quando chega numa determinada temperatura no transdutor, o equipamento ele desliga para proteger o próprio equipamento, né? Então, como meio condutor, e o melhor meio condutor aqui é a água, a energia mecânica sempre vai ser adequadamente conduzida pela água. Como nós tratamos na estética, nós utilizamos gel base água, justamente por ser um bom condutor dessa energia. Então, passamos o gel de contato e aplicamos sobre o tecido para condução dessa energia. Aqui nós temos uma tabela para definitivamente diferenciar os tipos de ultrassom que hoje, inclusive, nós temos na estética. Antigamente nós conhecíamos só ultrassom plano, como esse que eu mostrei para vocês agora, né? Hoje existem outros formatos de ultrassom que diferenciam a forma de entrega dessa energia para o tecido e, consequentemente, também o efeito terapêutico. Então, quando nós falamos aí ultrassom terapêutico, existe o invasivo e o não invasivo. E nós estamos aqui dentro do não invasivo, ou seja, extracorpóreo. Então, existe o ultrassom focalizado e existe o ultrassom não focalizado. Como na imagem aí vocês conseguem observar, o não focalizado, ele é esse plano que vocês estão observando aí no canto superior direito. Então, esse ultrassom plano, então dependendo da frequência, ele vai aprofundar mais o estímulo ou ele vai ser mais superficial. Quanto maior a frequência, mais superficial o estímulo. Quanto menor a frequência, mais profundo. Então, é inversamente proporcional, ok? Então, ultrassom plano, por exemplo, eu tenho um ultrassom lá de 1 MHz. Ele vai chegar lá na musculatura, por exemplo, do meu paciente
em processo de reabilitação lá na fisioterapia. Então ele passa ali pela pele, passa pela gordura e ele chega lá no tecido muscular, atravessa a face e chega no tecido muscular. Se eu tenho ultrassom com frequências mais altas, ele vai atravessar até chegar, por exemplo, ali na gordura, né? Só que ele passa pela pele. Então todo esse tecido por onde ele passa, se houver alguma célula que tem ressonância com essa energia, vai existir uma resposta. É o que acontece na pele. Então tem muita gente na estética que observa muito isso, né? Clinicamente falando, costuma observar. Poxa, eu estou usando ultrassom de 3 MHz para tratar gordura, mas a pele do meu paciente também melhorou o seu aspecto, melhorou a firmeza, a qualidade desse tecido. Isso é normal? Exatamente, com certeza, porque na pele, por onde essa energia passou, mas ela concentrou lá na hipoderme, no tecido dérmico nós temos células que são super responsivas à ação de uma energia mecânica, que são os fibroblastos. Os fibroblastos, que são células que simplesmente produzem todos os componentes da matriz extracelular. Então, eu estou falando todos. Colágeno tipo 1, tipo 3, tropocolágeno, elastina, tropoelastina, substância fundamental amorfa, fatores de crescimento, tudo isso produzido por essa célula, que também sofre com o processo de envelhecimento. Então, durante essa queda na produção e o aumento na degradação, que nós falamos lá na introdução, justamente nós temos antes um fibroblasto com os seus prolongamentos emitidos, trabalhando, superproduzindo, e depois, por uma diminuição de um estímulo endógeno dentro do nosso sistema, nós temos o recolhimento desses prolongamentos e ele se torna um fibrócito, uma célula que não está produzindo. Então, porque fibroblasto, o blasto significa justamente trabalho, e ali ele produz. Então, nós observamos sim uma resposta também ali. E claro que se nós trabalharmos com ultrassom que tem uma frequência específica para concentrar energia, principalmente ali na derme, obviamente essa resposta vai ser muito maior, né, de maior magnitude. Bom, voltando aqui. Então, nesse ultrassom plano, nós temos ali, ó, como vocês estão observando, cavitação. Todo e qualquer ultrassom gera cavitação. Isso é um ponto fundamental, importantíssimo para a gente entender, né? Então, desmistificar. Por quê? Muitas pessoas pensam, ultrassom cavitacional, o seu ultrassom é ultrassom cavitacional, ultrassom do fulano é cavitacional. Ultrassom terapêutico, todos eles geram cavitação. A diferença está em que tipo de cavitação esse ultrassom gera. Então, nós temos uma cavitação estável e uma cavitação instável. Cavitação estável nada mais é do que a entrega dessa energia mecânica para o tecido, onde nós temos líquido, né, ao redor dessas células principalmente. Então, existe líquido nesse meio extracelular, que quando essa energia mecânica interage com esses líquidos corporais, nós temos então a formação de microbolhas gasosas. São pequenas microbolhas realmente que se movimentam dentro desse tecido e são responsáveis por uma série de efeitos terapêuticos locais. Entre eles, massageamento da membrana celular, aumento de permeabilidade de membrana, ativação fibroblástica, justamente por essa mecanotransdução do sinal, pelo agitamento dessas microbolhas, mas elas estão de maneira controlada, se contraindo, se expandindo de maneira controlada. Quando nós temos uma outra configuração de equipamento, onde eu tenho uma entrega muito substanciosa de energia numa área, nós temos então essas microbolhas que começam a se agitar mais e no momento elas chegam a implodir. Nós chamamos de implosão cavitacional. E quando existe essa implosão cavitacional, existe lesão. Isso nós chamamos de cavitação instável ou cavitação transitória. Então, eu uso isso na estética, Aline. É possível eu trabalhar com lesão por meio de uma energia mecânica, que é o ultrassom? Eu consigo ter algum efeito interessante para a minha aplicação facial ou corporal? Com certeza. Então, existem indicações específicas de um ultrassom com configuração diferente, que é justamente o ultrassom focalizado, que ele tem essa concavidade, é um aplicador côncavo. Com isso, toda a energia vem e concentra-se num ponto.
vocês estão observando aí na parte inferior direita da tela de vocês. Então, ali justamente vocês conseguem observar que existe concentração dessa energia, ali tem muito estímulo mecânico, ali tem muita energia térmica, que a gente vai ver já já, que o ultrassom ele é uma energia mecânica que, justamente devido à sua alta frequência, gera atrito no tecido e, consequentemente, calor, né? Enquanto no ultrassom plano nós temos um calor mais terapêutico, nós temos um micromassageamento local, ele não é ablativo, ele não é lesivo, nós temos no ultrassom côncavo, né, o focalizado, justamente uma cavitação instável sendo gerada ali, um calor muito intenso, ondas estacionárias são geradas nesse tecido e, consequentemente, nós temos ablação, nós temos lesão. Quando eu utilizo na estética, por exemplo, ultrassom focalizado no tratamento da gordura especificamente, principalmente a gordura mais resistente, e no caso do facial, para trabalhar o SMAS, que é o Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial, que recobre os músculos da mímica facial também, como nós já comentamos, tá? Então, nós estamos falando aqui, o ultrassom de 5 MHz é um ultrassom plano, cuja frequência alta trabalha justamente os tecidos mais superficiais, faz a concentração de energia mecânica justamente na derme, que vai ser o nosso alvo de tratamento aí, durante um processo de envelhecimento facial também, além, claro, de outros tecidos que a gente precisa observar. Então, aqui nós temos, que eu já comentei com vocês, uma cavitação estável, tá? Ultrassom de 5 MHz gera cavitação estável. Então, aqui eu já comentei com vocês também que existem alguns fatores que interferem no efeito desse ultrassom, né? Então, a frequência que está relacionada à profundidade. Existe também a intensidade, ou seja, quanto de energia eu coloco naquele tecido para obter o efeito terapêutico. Existem outros fatores, né? Como, por exemplo, a frequência que nós já comentamos. Existem outros fatores, como o modo de emissão desse ultrassom. Então, o ultrassom plano está passando lá pelo tecido. Eu posso, durante todo o tempo de terapia, deixar ele passando o tempo inteiro, então tem energia mecânica passando durante todo o tempo de tratamento, ou eu posso pulsar essa energia. O que significa isso, Aline? Seria como se eu tivesse uma chavinha que liga e desliga o equipamento de tempos em tempos. E esses tempos, quem determina justamente é o profissional, de acordo com a avaliação e o objetivo terapêutico. Então, existem momentos onde eu não quero ou eu não posso gerar muito calor no tecido. E entendam o seguinte, quanto maior a frequência do ultrassom, mais pulsos eu tenho, né? Vamos voltar até aqui essa imagem, ó. O de 1 MHz, ele é mais espaçado. Olha o de 3 MHz, tem mais energia, ou seja, dentro de 1 segundo tem que caber ali 1 milhão de pulsos. No de 3 MHz, dentro de 1 segundo, 3 milhões de pulsos. E o de 5 MHz, dentro de 1 segundo, 5 milhões de pulsos. Então, eu tenho muita energia sendo aplicada ali. Com isso, o atrito gerado no tecido é maior. Quanto maior a frequência do ultrassom, mais calor eu gero no tecido. Se eu trabalho de modo contínuo, com certeza o efeito terapêutico ele existirá. Claro que existe um fator intensidade que precisa ser levado em consideração, né? Intensidade, pessoal, nós determinamos no equipamento através de um parâmetro que nós vemos lá, que é watts por centímetros quadrados, tudo bem? Que é o quanto de energia que eu aplico por centímetro quadrado lá do meu transdutor, que é a área de radiação efetiva desse ultrassom. Existe então esse modo pulsado, então passa energia, para um pouco, passa energia, para um pouco. O quanto ele fica ligado, o quanto ele fica desligado, nós determinamos, ok? Então em processos, por exemplo, de pós-operatórios, nós trabalhamos ultrassom pulsado com um percentual desse tempo ativo, desse ciclo ativo menor. Conforme aquele tecido vai se recuperando, se restabelecendo, nós aumentamos essa quantidade de pulsos, né? Até chegar, por exemplo, aí no modo contínuo. Então, quanto isso vai ser benéfico ou quanto não é, sempre é determinado pelo profissional de acordo com aquilo que ele avalia, ok? Então, em processos, por exemplo, de melasma, onde o paciente quer fazer um tratamento de envelhecimento facial e o calor, para mim, nós vamos ver isso, ele é importante para tudo isso, né? Então, o calor terapêutico, ele se faz como parte do tratamento de uma boa resposta terapêutica.
A questão é que num paciente, às vezes, com melasma que, porventura, não responda tão bem ao calor, ou que esse melasma acende, né, aparece quando você aplica calor, isso acontece em alguns pacientes, a gente pode trabalhar o modo pulsado do ultrassom, ok? Priorizando aí principalmente energia mecânica e um pouco de calor, mas um calor mais terapêutico. O efeito térmico, como eu comentei com vocês, ele é muito importante em muitos dos atendimentos que nós fazemos, né? Por quê? Porque quando a gente aumenta o fluxo sanguíneo local, ou seja, apliquei a energia ultrassônica, esse atrito gerou aquecimento, esse aquecimento ele foi gerado por um aumento do fluxo sanguíneo local, ou seja, eu tive dilatação desses capilares arteriais que ficam intimamente ligados com o tecido, consequentemente chega mais nutriente e mais oxigênio. Então a gente tende a normalizar e trazer o máximo de volta a homeostasia, o equilíbrio desse tecido. Também tem o benefício de aumentar a permeabilidade da membrana, então o tecido ele fica super receptivo a ativos que venham na sequência. O preparo dessa pele é importantíssimo, né, para receber os ativos. Então a gente pode dar início a uma sessão, por exemplo, com uma boa esfoliação, seja ela química, enzimática, física, não importa, a gente vai avaliar de acordo com as nossas ferramentas que nós temos, assim como a necessidade da pele do meu paciente, mas a gente diminui essa barreira, né, que é formada aí principalmente por capa córnea, por células mortas, e aí aplicando essa energia e trazendo mais fluxo sanguíneo, o que eu puser logo após ou até no momento da aplicação, que isso é possível inclusive fazer com ultrassom de 5 mega, né? Então, no gel lá que eu vou utilizar como meio condutor dessa energia, já posso ter ativos, né, que conduzem e que casam nesse processo, potencializando ainda mais o efeito. Então, substâncias firmantes, né, fatores de crescimento que resistam a essa alta temperatura, né, enzimas que não se degradam em altas temperaturas. E aí nós temos então aumento de permeabilidade também, né, justamente por essa questão de membrana. A extensibilidade das fibras colágenas também aumentam, né, num determinado momento, enquanto existe calor. Então, isso a gente se beneficia demais quando existe uma aderência tecidual, quando existe uma fibrose, quando existe uma cicatriz patológica, né, a gente pode se beneficiar trabalhando em seguida com técnicas manuais, vacoterapia, enfim. E aumenta a capacidade de regeneração dos tecidos. Isso é interessante, por exemplo, para pós-operatório, onde a gente pode utilizar o ultrassom aí também, quando necessário, para uma melhor capacidade de regeneração desse tecido. Claro que aí o calor ele precisa ser muito bem dosado, ok? Então aí, pensando, claro que eu já falei bastante coisa relacionada ao atendimento facial, mas só por essas coisas já seria bem fundamentado, né, e que resumidamente falando, até pelo tempo que a gente tem, o uso no atendimento facial. Então, mas além disso, além dessas questões de interação da energia com o tecido, a gente vai dar uma olhada aqui em alguns fundamentos do uso dessa tecnologia no atendimento à pele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns nomes, né, alguns títulos de artigos, inclusive que não são necessariamente da nossa área, mas onde a gente pode observar a interação da energia mecânica ultrassônica com a pele. Então, aqui nós não vamos falar especificamente nos fundamentos de rejuvenescimento, não. Aqui a gente vai falar de cicatrização de feridas, aqui a gente vai falar de cicatrizações de tendões, ou seja, quando eu falo em cicatrização, quando eu entro num processo de reparo e regeneração tecidual, eu estou falando que eu estou intervindo justamente em fase inflamatória, fase proliferativa e fase de remodelamento de tecido. Na fase inflamatória, eu tenho macrófagos, neutrófilos trabalhando ali para limpar essa área. Na fase proliferativa, quem eu tenho principalmente aqui? Fibroblasto. Então, para vocês começarem a observar a interação da energia ultrassônica, principalmente aí com o fibroblasto. E na fase de remodelamento, aquelas fibras que foram depositadas de maneira desorganizada, então pensando no realinhamento dessas fibras, na organização das mesmas, ok? Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, alguns títulos, por exemplo, ultrassom terapêutico para cicatrização de feridas, foi feita uma revisão sistemática.
Logo ao lado, ultrassom terapêutico como tratamento na cicatrização de feridas em equinos. Efeito da pomada de barbatimão associado ao ultrassom de baixa intensidade sobre a cicatrização por segunda intenção em lesões cutâneas totais em ratos. Então aqui, além de falarmos da interação dessa energia mecânica com cicatrização de tendões, inclusive que são tecidos mais profundos, né? Com uma composição colágena gigantesca, praticamente, né, o tendão é formado por colágeno, então existe um recrutamento importante aí de formação dessas fibras. Fala-se também nesse artigo da facilitação da possibilidade que nós temos em utilizar o ultrassom como uma forma de conduzir melhor ativos para o interior do tecido. Isso nós chamamos de sonoforese ou fonoforese, ok? Do lado, ultrassom terapêutico na cicatrização tecidual, atuação do ultrassom terapêutico na cicatrização de tendões, aqui a terapia, né, por ultrassom terapêutico na reorganização do colágeno em ratos, em tendões de ratos, aplicação do ultrassom terapêutico no reparo tecidual do sistema músculo-esquelético, então dando contrapartida, inclusive ao uso dessa mesma energia lá na reabilitação, lá na fisioterapia convencional. Então nós temos hoje aproximadamente 30 estudos experimentais falando exclusivamente do uso da energia mecânica, intervindo justamente nesse processo, né, de reparo tecidual, ou seja, recrutamento fibroblástico, em torno de 15 estudos em humanos. E aí eu separei para vocês aqui alguns destaques, né, referente justamente a esses artigos, que eu mostrei só os títulos, para que a gente traga maior relevância, então, para eles, um entendimento melhor justamente nessa base. Então, principalmente as partes que estão destacadas, eu vou trazer para vocês, tá? EB, em 2007, ele falou que como efeito do ultrassom terapêutico é anunciado um efeito de estímulo ao colágeno e em sua extensibilidade, supostamente melhorando a elasticidade e a sustentação da pele. Mais um destaque. O efeito benéfico do ultrassom tem sido demonstrado sobre diversos tecidos, inclusive a pele, destacando o aumento da angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, do tecido de granulação, né, no processo de cicatrização, ele é mais do que necessário para que exista um bom reparo tecidual, do número de fibroblastos e da síntese de colágeno. Para Young, em 88, e Harvey, colaboradores, em 75, há um consenso em que o ultrassom pode incrementar a síntese de fibroblastos e colágeno, além de acelerar a resposta inflamatória e tudo mais. Barros, em 2001, estudou os efeitos do ultrassom sobre o processo de cicatrização de tendões flexores profundo em coelhos. O que ele observou na análise histológica, né? Que houve uma diminuição da reação inflamatória, na verdade um controle, uma modulação do processo inflamatório, menor grau de necrose, aumento na proliferação de fibroblastos, aumento na deposição das fibras de colágeno, né? Então, mostrando aí uma ação positiva do ultrassom no período de cicatrização. Vamos observar mais alguns processos. Jackson e outros colaboradores em 91 usaram o ultrassom para tratamento de rupturas parciais do tendão de Aquiles de ratos. O que eles observaram? Aumento na força dos tendões e na síntese de colágeno também. Alguns autores em 98 mostraram o uso da terapia ultrassônica em tratamento de úlceras, então cicatrização de feridas mais uma vez, e houve um aumento na velocidade de cicatrização, melhora na qualidade do tecido neoformado. Aqui mais um artigo relacionando a parte histológica, né, a análise histológica, depois da irradiação de diferentes intensidades do ultrassom em tecido epitelial, ou seja, na pele sadia de ratos. O que eles observaram? Que houveram alterações no tecido biológico, né, com intensidades um pouquinho mais altas, de 1 watt por centímetro quadrado a 2 watts. Hoje, pessoal, os equipamentos, eles têm o ultrassom terapêutico plano, ele tem um limite de intensidade. A gente pode trabalhar até 3 watts por centímetros quadrados. Então, em cada centímetro quadrado lá da minha era, que é a área de radiação efetiva, eu posso emitir no máximo 3 watts, ok?
Houve um aumento da espessura da epiderme, um discreto infiltrado inflamatório e houve também uma proliferação das fibras colágenas. Então, que super interessante, dando subsídio aí também ao uso do ultrassom em peles sadias, não só lesionadas, como nós vimos anteriormente. E aqui, o uso do ultrassom justamente de 5 MHz, né? Onde foi feita uma única aplicação, então foto do antes e a foto do depois, e como resultado, né, um artigo de 2012, eles mostraram melhora dos sinais do envelhecimento cutâneo, com diminuição das rugas finas, das discromias, inclusive houve uma resposta em relação ao pigmento instalado ali, as manchas hipercrômicas, né? A dilatação desses poros, né, na verdade desses ósseos, e uma modulação inclusive a nível de metaloproteinases e ativação de proteínas de choque térmico. Super interessante e relevante esse efeito. Então aqui o artigo, né, ele nos mostra lá na conclusão, né, que o ultrassom de alta frequência é uma técnica não invasiva, segura e eficaz para tratar a flacidez cutânea. Então, aqui com respostas, por exemplo, como nós vemos aqui em algumas imagens, no aumento na densidade das fibras de colágeno, aumento da densidade dessas fibras, não só na derme papilar, como na derme reticular, que nós vemos um ao lado do outro, e embaixo das fibras elásticas, justamente na derme reticular, ok? Antes do tratamento e depois do tratamento, mostrando aí pra gente que houve uma diminuição na extensão e na profundidade dessas rugas cutâneas, né? Isso nós estamos falando em uma sessão, ok? Aqui um outro trabalho onde foi feita a aplicação 2 vezes por semana, não sei se vocês conseguem identificar tão bem aí, mas também diminuição dos ósseos superaparentes, diminuição da profundidade e da extensão das rugas, principalmente glabelares, uma melhora da qualidade dessa pele. Tá? Então, super interessante aí também uma continuidade dos resultados. Inclusive, uma resposta a nível de hipercromia, né? Como nós podemos observar aí, isso aqui é um melasma, então a paciente também referiu uma melhora justamente desse quadro. Okay? Então, aqui a gente começa a compreender e resumir melhor essa ação, né? No que afinal de contas o nosso tratamento ele é baseado, em que princípios, né? A partir do que tudo que nós vimos até então, nós observamos então que existe uma contração da pele que pode ser justificada pelo alcance maior de temperatura local, como eu falei anteriormente para vocês. Quanto maior a frequência do ultrassom, mais calor eu gero. Se eu trabalho no modo contínuo ou se eu trabalho num pulsado com um percentual alto, se eu trabalho com energias suficientes para obter um efeito térmico, nós geramos então um aquecimento térmico, né? Porque é ali que vai concentrar energia de maneira significativa. Isso a gente tem como consequência uma termolesão, uma termocontração. Utilizamos o calor como forma de o colágeno que está ali depositado se contrair. Por quê? Porque o colágeno, frente a um aquecimento significativo, ele acontece esse engurgitamento. Então, aquelas fibras que estavam frouxas, elas se contraem, né? Então, elas aumentam na sua espessura e contraem. Isso nós chamamos de engurgitamento da fibra de colágeno, né? Então, a gente tem uma contração dérmica que é justamente responsável por esse primeiro efeito, esse efeito lifting tão significativo que a gente consegue em muitos pacientes, né? Então, com isso, a gente, consequentemente, gera essa primeira lesão, essa termocontração que vai dar contrapartida a uma remodelação do colágeno local e a formação de novas fibras, né? E aí a gente tem uma redução significativa, uma redução durável dessas rugas e melhora na flacidez de pele, tá? Então, nós temos aí ondas mecânicas que penetram no tecido, microvibram essas moléculas em altíssima frequência. Essa fricção gera aquecimento e essa lesão térmica. Existem inclusive exames histológicos que foram feitos antes e depois de 2 meses de tratamento com ultrassom e eles observaram o seguinte, né? Esses estudos histológicos evidenciaram que houve aumento na deposição de colágeno dérmico e com isso houve espessamento da derme e consequentemente uma melhor organização dessas fibras elásticas, dando contrapartida a esses resultados. Então,
tantos são os fundamentos, né, do uso dessa tecnologia aí no atendimento facial. Então, os pacientes se beneficiam do quê? Rejuvenescimento, melhora na qualidade, né, e na firmeza dessa pele, redução da flacidez de pele. E um ponto que é extremamente importante e interessante, que é um dos recursos de menor custo que nós temos no mercado. Então, hoje, nós estamos falando, por exemplo, em um recurso que somente uma indústria trabalha no Brasil, né, que é a HTM, e ela justamente trouxe um recurso pequeno, eu vou mostrar para vocês porque eu sei que muita gente quer saber, quer conhecer, enfim. Aqui, ó, deixa eu ver para cá para a câmera. Esse daqui é o tamanho do equipamento, tá? Aqui nós temos um ultrassom corporal, que eu tô mostrando para vocês aqui, ó. Aqui é um ultrassom corporal de 1,3 MHz, e aqui nós temos o transdutor facial. Inclusive, aqui ao lado, né, vocês podem ver, saídas para correntes. Então, por que eu tô mostrando isso para vocês? O intuito aqui não é a gente falar nada comercial, muito pelo contrário. É mostrar para vocês essa questão do custo-benefício, principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas perguntam, poxa, mas será que eu consigo me beneficiar de tantos resultados assim? Com certeza, até por isso a indústria, pensando no profissional e pensando em agregar valor a essa terapia, né, esse recurso, se fosse comprar, por exemplo, um aparelho só com ultrassom de 5 mega, com certeza esse custo seria interessante, claro, com uma excelente aplicabilidade, mas seria só para essa finalidade terapêutica. Aqui, por exemplo, nesse equipamento, nós temos ultrassom facial, ultrassom corporal e correntes terapêuticas, que inclusive você pode fazer terapia combinada. Ao mesmo tempo que está passando ultrassom corporal, eu estou aplicando corrente. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando ultrassom facial, junto pelo mesmo transdutor eu posso estar trabalhando corrente também. Ou as terapias individuais, só ultrassom corporal, só ultrassom facial ou só corrente terapêutica. Com isso a gente agrega muito valor. Então isso nós chamamos de plataforma de tratamento, que é extremamente interessante e aumenta muito o benefício, né, do equipamento aí para o dia a dia, para o atendimento estético, tá? Então existem aqui algumas indicações bem interessantes que a gente precisa referir, assim como tantas outras que surgem conforme as pessoas vão aprendendo a lidar com essa tecnologia. Falam, olha, eu também utilizei em tal tratamento, eu tive uma excelente resposta. Muitas, então, inclusive, que não estão só aqui, tá? Então, por exemplo, cicatrização pós-microagulhamento, também no preparo dessa pele antes do microagulhamento é super interessante o uso dessa tecnologia, pós-operatórios, uma melhora aí da equimose, né, que é aquele roxinho que fica, pós manipulação de tecido, fonoforese ou sonoforese, que é para facilitar a permeação de ativos, aí para potencializar ainda mais o efeito no tecido, tratamentos de sequelas de acne, realmente resultados incríveis, pós-hidrolipoclasia de papada. Então aqui grandes dúvidas surgem quando nós falamos em tratamento de papada, na melhora justamente desse ângulo cérvico-mentoniano, né? Uma melhora dessa estrutura, tensionamento desse tecido. Pode ser decorrente aquela papada por uma flacidez tecidual, e aí ultrassom de 5 MHz realmente imbatível, ou por acúmulo de gordura, né? Existem tantos recursos que trabalham essa gordura submentoniana, mas aqui nós estamos falando do uso dessa tecnologia pós-hidrolipo, tá? Então, para justamente trabalhar a gordura. E a técnica de aplicação, ela é bastante simples, e hoje em dia os equipamentos estão cada vez mais funcionais, mais fáceis, né? E trazem o máximo de informação para que o profissional realmente use dessa tecnologia da melhor forma possível. Porque todo e qualquer recurso, toda e qualquer tecnologia, nós falamos que ele é muito dependente do profissional. E o profissional, ele depende de uma avaliação para ajustar a sua ferramenta, o seu equipamento, para trazer o melhor resultado de interação com esse paciente. Então, aqui nós trabalhamos, vou mostrar aqui rapidamente para vocês, então aqui o ultrassom, né, o transdutor do ultrassom de 5 MHz, ele tem uma era menor, que é uma área de radiação efetiva, justamente para acomodar adequadamente na região facial. E aí também muitas pessoas me perguntam, Aline, mas você está falando de flacidez de pele, de rejuvenescimento, eu tenho uma paciente que tem uma flacidez de pele próximo
da região do joelho. Eu tenho uma paciente que tem flacidez de pele no braço, centro abdominal, periumbilical, ali próximo do umbigo. Eu posso usar? Claro que pode usar. Então, é importante entender esse fundamento, como que a energia interage. E por que em regiões menores? Justamente pelo tamanho do transdutor, tá? Para poder se acomodar, se acoplar melhor. Então, aqui a gente divide a face do paciente em duas hemifaces e a gente trabalha primeiro uma hemiface e depois vem para a segunda. Então, nós dividimos em região frontal, região infraorbicular, região perinasal, que pega aqui praticamente perilabial, região malar e mento, que eu pego e trabalho principalmente esse ângulo cérvico-mentoniano. Posso trabalhar pescoço, posso trabalhar colo, posso trabalhar dorso de mãos, como eu falei, braços, região periumbilical, tá tudo bem, tá? Mas na face nós trabalhamos dessa forma. Aqui são 2 minutos de aplicação por cada uma dessas áreas, tá? Então foi feito todo um cálculo de aplicação e aí passamos, higienizamos, preparamos adequadamente essa pele, existem várias técnicas para isso, e passamos o gel de contato e aí realizamos movimentos circulares e constantes por todo o tecido, movimentando sempre o transdutor. Claro que aqui eu não estou fazendo aplicação, né? Só uma orientação para vocês, mantendo o tempo inteiro acoplado. Posso fazer movimento de vai e vem, né? 2 minutos, terminou ali, eu venho para cá, ó, para infraorbital, né? Do mesmo jeito, posso fazer movimentos circulares, sempre em cima aqui do ossinho, tá bom? Até aqui em cima. E aí, depois nós viemos aqui, ó, nasal, inclusive eu posso trabalhar o código de barra. É possível, ó, trabalhar toda essa região, movimento bem lento e constante por todo o tecido. Depois, região malar, adequadamente. E por fim, ângulo cérvico-mentoniano, né? Trabalhando toda essa estrutura, toda essa readequação tecidual, ok? Então, sempre fazendo uma distribuição uniforme por toda a área de tratamento. Isso é imprescindível. Uma boa interação da energia com o tecido se deve a uma boa padronização e organização desses parâmetros, assim como uma boa técnica de aplicação, ok? Então, aqui algumas imagens para vocês observarem. Então, passando o gel de contato e realizando a aplicação aí do ultrassom facial, que foi um trabalho que eu fiz aí com essa tecnologia associada inclusive a cosméticos, com excelentes efeitos terapêuticos. Aqui eu quero mostrar para vocês uma última imagem, certo? Que é justamente essa área que vocês estão vendo aí na imagem, que tem um alvo no meio. Essa é uma imagem de uma câmera termográfica chamada FLIR. E aqui eu passei o gel de contato, fiquei com a câmera em cima e fui batendo a foto. E coloquei num videozinho para vocês observarem. Claro que aqui o ultrassom tem contato só com o gel, né? Diferente de se ele tivesse em contato com a pele, a interação do tecido com o tecido acontece ali. E aí, para vocês observarem que o aquecimento dessa estrutura é perceptível e essa câmera, ela justamente pega. E aqui a gente consegue ver realmente como o ultrassom de 5 mega é um ultrassom de alta frequência, o aquecimento ele acontece substanciosamente e em todo transdutor, em toda essa área, né? Então, a área de radiação efetiva desse cabeçote é de 3 centímetros quadrados. Então, a gente vai observar aí num videozinho bem rapidinho para vocês, ok? Oh, meu Deus. Não tô conseguindo passar. Não tem problema. Problemas técnicos. Qualquer coisa, se vocês precisarem dessa imagem, então, o que mostra, na verdade? Está 28,3 graus. O que vai acontecer? Quando a gente liga esse vídeo, vai mostrando esse aquecimento subindo. Ele chega lá até 41, 42 graus, que é o limite que nós temos. Até 43, 43 e pouquinho, é o tempo de corte da emissão do ultrassom. Quando chega nessa temperatura, o sistema corta a emissão para que não queime o paciente, nem queime o transdutor, tá ok? Então, vai mostrando isso, só mostra que toda a área ali fica inteirinha vermelhinha. E é uma imagem bem legal, mas enfim, a gente não conseguiu passar aqui, certo?
Esse era o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês nesse tempo limite. Já estou no meu limite de tempo, quase estourada. Falando um pouquinho aí sobre essa nova tecnologia, essa nova usabilidade, aplicabilidade do ultrassom, tão conhecido, tão difundido na estética corporal e agora também no facial, claro, com todas as suas particularidades. Não é qualquer ultrassom que a gente trabalha na face. Ultrassom de 3 mega, a gente não trabalha na face com intuito estético. Ultrassom de 1 mega, a gente não trabalha na face com intuito estético. Então, existe todo um processo de parametrização para que essa energia seja adequadamente aplicada na região facial quando nós pensamos em rejuvenescimento cutâneo, tá? Revitalização de pele, enfim, fazendo justamente esse reforço de maneira exógena, extracorpórea, trazendo aí um efeito de estimulação celular para o nosso organismo. Agradeço demais a presença de vocês nesse evento, nesse congresso incrível. Deixo o meu contato, aline.canicais, que é de caniçais, né, sem o C cedilha, @htmeletronica.com.br. Convido-os para conhecerem também um pouquinho mais dessa indústria. Deixo o meu Instagram, peço que me adicionem e depois comentem lá comigo. Aline, eu participei do Congresso Goiano, gostaria de conhecer a carinha de vocês, tá bom? É Aline Canicais. No meu Instagram, fico super à disposição. O que precisarem de mim, muita gratidão. Espero ter contribuído de alguma maneira com esse momento e esse retorno de vocês para conhecerem um pouquinho mais dessa tecnologia. Um grande beijo e